Beleza, nobre corujaldaço, tudo jóia? Vamos de norma 6, CPC 06, arrendamentos. Questõezinhas aí da FGV comentadas. Então, a primeira questão cobrada aí na PGM Niterói 2023. Na perspectiva de convergência dos padrões internacionais de contabilidade, o CPC 06, que fala aí, né, de arrendamentos, traz alterações na estrutura da apresentação das demonstrações contábeis. Se tratando dos efeitos no balanço patrimonial, a norma estabelece que o ativo de direito de uso deve ser mensurado inicialmente ao valor justo. E aí? O arrendamento, o ativo de direito de uso deve ser mensurado inicialmente ao valor justo. Não, o ativo de direito deve ser mensurado ao custo. E esse custo representa o valor presente aí, né, dos passivos, dos pagamentos. Né? Então, essa A está errada. B. O passivo de arrendamento deve ser mensurado inicialmente pelo custo. É o valor presente dos pagamentos, tá? O valor presente dos pagamentos. Então, esse valor presente dos pagamentos por passivo representa o custo para o ativo. Toma cuidado, tá? Só com essas palavrinhas, pessoal. Tá? Então, se tivesse assim, ó, pelo custo do ativo, aí tudo bem. Tu tá entendendo? Porque assim, o ativo de direito ser mensurado pelo custo. E esse custo é o valor presente dos pagamentos do arrendamento no contexto do passivo. Tá? Então, o valor é o mesmo, só o nome, a nomenclatura. Tá? Então, o valor presente dos pagamentos é o custo. Entenderam a parada? E aí o examinador faz esses negócios. Para o arrendatário, é um modelo simétrico, ou seja, arrendamentos operacionais e financeiros possuem o mesmo tratamento contábil. Então, na ótica do arrendatário, é exatamente isso, na revisão 2. Antes nós tínhamos um tratamento que era diferente, se fosse arrendamento financeiro operacional. Mas agora não interessa, tá? Então, isso aqui está certíssimo. Arrendamentos de curto prazo, ou seja, arrendamentos que na data de início possuem prazo igual ou inferior a 24 meses, possuem isenção de reconhecimento. Aqui o problema não é 24 meses, é 12 meses, tá? De fato, nós temos essa questão de isenção de reconhecimento, tá? Isso aqui também foi novidade da revisão 2. Então, curto prazo. O curto prazo é assim entendido 12 meses. Aí tem isenção de reconhecimento realmente, tá? Então, aqui tá fora. Opção E. Para o arrendador, há um modelo simétrico, ou seja, arrendamentos operacionais e financeiros possuem o mesmo tratamento contábil. Não, para o arrendador, pessoal, vai depender do tipo de arrendamento, tá? É baseado lá, segundo o CPC 06, na extensão dos riscos, né? Se tem transferência de riscos ou não, tá? Do ativo ali que está sendo arrendado. Então, para o arrendador não é simétrico. Depende. Para o arrendatário é simétrico, tá? Cara, excelente questão. Muito boa essa questão para a gente iniciar os trabalhos aqui, porque ela traz coisas básicas, clássicas. Então, mensuração, isso aqui cai demais. Então, a gente já começa revisando isso aí. A questão dos modelos para o arrendatário. Então, nós temos a figura do arrendatário e do arrendador. A contabilização, 90% das questões, ela vai cobrar contabilização no arrendatário. Tá? O arrendador é o dono, né, do espaço, do ativo, enfim, que está sendo arrendado. Tá? Que transfere, né, o direito de uso daquele bem, né, do ativo subjacente, né, usando os termos do negócio. A isenção de reconhecimento, então tudo isso aqui é clássico, cara, tá? Baita questão aí. Vamos para a próxima. Uma empresa assinou um contrato de arrendamento 1º de janeiro de 23 de uma máquina. Os termos do contrato e outros dados pertinentes são os seguintes. O prazo do arrendamento é de 5 anos. Sempre quando for assim, o que eu falei para você? Eu vou ler, né? Eu começo a ler, mas eu lembro de dar dica. Que é... Cara, eu acho que faltou aqui.
faltou um detalhe, né? Ah, não, tá aqui a máquina, mas cadê as opções? Nesse caso, é que o slide ficou no meio aqui, tá? Essa aqui é a mesma questão. Nesse caso, considerando as informações apresentadas à empresa, tá? Só o slide ficou atravessado ali. Então aqui é o comando, ó. O que ele está pedindo? Ó, utilizou a taxa de 5% para calcular o valor presente, contabilizar. Então ele está pedindo a contabilização, depreciação. Cara, uma questão que tem um monte de situações, né? Então, vamos lá. O que diz aí, pessoal, o CPC 06? Eu trouxe aqui pra gente CPC 06 ou NBCTG, tudo é a mesma coisa, né? Na data de início, o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento ao valor presente dos pagamentos, tá? Então a gente viu aí na questão anterior, que não são efetuados essa data. Os pagamentos do arrendamento devem ser descontados, utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Tá? Então ele vai utilizar a taxa de juros implícita no arrendamento, se essa taxa puder ser determinada imediatamente. Se ela não puder ser determinada imediatamente, o arrendatário vai utilizar a taxa incremental. Tá? Então, esse é um dos pontos. E aí ele falou aqui, né, 5 anos, valor presente dos pagamentos, ó. Então ele está te dando a informação. Os pagamentos são de 20 mil, tem um valor justo no início de 100 mil, uma vida útil de 5 anos e valor residual de 5 mil. Isso aqui é para fins de depreciação, né? A taxa de empréstimo, a taxa de empréstimo incremental é de 5% ao ano. Além disso, né, o arrendatário tem o político contábil depreciar suas máquinas e equipamentos de método linear. O arrendador definiu uma taxa de aluguel para obter uma taxa de retorno de 4% ao ano. E o arrendatário está ciente dessa taxa. Nesse caso, considerando as informações apresentadas, a empresa utilizou a taxa de empréstimo incremental de 5% para calcular o valor presente do passivo de arrendamento. Não. Nesse caso aí nós temos a taxa implícita, né? Então é isso aqui, ó. Os pagamentos devem ser descontados usando a taxa de juros implícita de arrendamento, se essa é determinada. Se essa taxa não puder ser determinada, aí usa a taxa incremental. A FGV consegue complicar, né, as coisas que são assuntos em tese mais de boa. Utilizou a taxa incremental. Não é incremental. Que fase, cara. Né? Não é o caso aqui de incremental, porque tem a taxa aqui, ó, de aluguel, tem a taxa, tá? Então tem aí, ó, a taxa. Contabilizar um ativo de direito de uso de 95. Não, pessoal. Qual é o valor? O ativo é pelo valor, né, o custo, que é igual ao valor presente dos pagamentos. Então, vai ser de 95.890. Vai ser um ativo e um passivo de mesmo valor, tá? Que é o 95.890. Vamos para a opção C. Somará um total pago de 100 mil referente ao arrendamento ao fim dos 5 anos. Não. Vai ser o quê? Prazo de arrendamento de 5 anos, contemplação obrigando-se pagamentos iguais de 20 mil. Então é 5 vezes 27, 1 com 11, que vai dar mais de 20, mais de 100 mil, né? 100 e alguns quebrados. Porque 5 vezes 20 dá 100 mil. Precisa fazer o cálculo lá na hora da prova? Não. Vai dar mais de 100 mil. Tá? Outro macete. Não precisa ficar fazendo cálculo. É mais de 100 mil. Não interessa quanto que é, mas é mais. Não é um total de 100 mil, é mais. D. Depreciará o ativo de direito de uso durante o prazo de arrendamento de 5 anos. Sim, pessoal. Então a gente vai usar a depreciação, tá? Dos 5 anos lá, tá? Então, isso aqui, na verdade, é conhecimento até do CPC 26, que fala, né, que o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso da data de início até o que ocorrer primeiro, entre o fim de vida útil do ativo de direito de uso ou o fim do prazo do arrendamento. Então, nesse caso, nós temos, né, o prazo de arrendamento como a vida útil aí, que é de 5 anos. Então, a depreciação
vai ser os 95 lá, né, reconhecido, dividido pelo prazo de 5 anos. Bacana? Professor, e aquela questão do valor residual, né? Que ele fala aqui, ó. O arrendatário espera que seja provável que o valor esperado, o valor residual no final do arrendamento seja superior ao valor garantido de 5 mil. Então a gente não deduz o valor residual, por quê? Porque já nos valores considerados lá na mensuração do passivo de arrendamento, tá? Já estão os valores esperados que sejam pagos pelo arrendatário, né? De acordo com a garantia do valor residual. Tá? Em algum momento até ele fala aqui, ó. Mas tem um valor jurídico, uma vida econômica estimada de 5 anos e um valor residual garantido. Tá? Então, dentro dessa garantia do valor residual já está lá considerado, né, no passivo do arrendamento. Tá? Então, o valor residual já é considerado nessa mensuração do valor presente dos pagamentos. Isso aqui é um detalhe do detalhe do detalhe, tá? Que fase, cara. Impressionante, né? Então, teve muita gente aqui, eu lembro, agora eu tô lembrando dessa questão, pessoal discutindo. Pô, e o valor residual? Mas esse valor residual aqui, garantido, né, que ele chama, já está considerado aqui nesse valor presente dos pagamentos. Então, se a gente tirasse, é como se tirasse 2 vezes. Basicamente é isso, né? Grosso modo. Tá? Então, é assim que funciona. Então, depreciará gabarito opção D. E reconhecer os juros de 21.711 no primeiro ano. Quanto que vai ser os juros aí, pessoal? Ele vai ser reconhecido, né, por competência durante todo o prazo, né? E o prazo é de 5 anos. Tá? Então, a gente precisaria aqui multiplicar o valor lá da... Não sei nem de onde que ele tirou 21.711, né? Então, seria esse valor aqui, 5 vezes 20, tá? Menos o valor presente dos pagamentos lá. Tá? Aí você chegaria nos juros do primeiro ano. Tá? O valor dos juros, né, na verdade. Porque esse aqui é o valor presente. Se tu pegar o total aqui pago, né, então total pago menos valor presente. Vai dar o valor dos juros. Vai dar uns 7 mil e pouco aqui. Né? Ó, 95, 5 vezes 20, 100. Então vai dar 5 e uns quebrados, 5 vezes 7. É mais ou menos essa ideia, uns 7 mil e uns quebrados. Né? Então, tá fora aí. Vamos para a próxima. O CPC 06, o objetivo é garantir que arrendatários e arrendadores forneçam informações relevantes de modo que represente fielmente essas transações. Nesse contexto, conforme a norma, o arrendamento é classificado como arrendamento operacional se transferir. Não, nesse caso, pessoal, quando tem transferência dos riscos, é o financeiro. Tá? Isso aqui é básico. Tá? Lembra aí, antes de se enredar nessas tranqueiras aqui, tá? A gente tem que saber o básico. Então, essa questão, a opção A é básico, você saber a diferença de arrendamento financeiro e operacional. Tá? Então, esse aqui é o financeiro, que é o que se transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do subjacente. Quando não transfere os riscos, aí é o operacional. Tá? Então, essa classificação está muito baseada na questão dos riscos. O fato de o arrendamento ser arrendamento financeiro ou arrendamento operacional depende da essência da transação em vez da forma do contrato. Exatamente. A essência da transação. Então, no financeiro, qual é a essência? Uma aquisição financiada para o arrendatário. E no operacional, a essência
é como se fosse de um aluguel. Tá? Então, essa classificação tem muito a ver com os riscos também, essa essência, né? Então, quando você aluga alguma coisa, né? Então, tem muitas questões que é um pouquinho diferente quando é uma venda, né, financiada, né? É diferente do aluguel e venda, né? São essências diferentes. Só que o arrendamento financeiro, ele tem essa característica. É uma espécie, né, como se fosse... Não é teu, a propriedade não é do arrendatário, do ativo lá que está sendo arrendado, mas isso é muito comum, né, nos que a gente chama de operação de leasing, né, que são arrendamentos no mercado de venda de automóveis. Então, quando você olha lá o documento do automóvel, no certificado lá de registro do veículo, né, um documento único de transferência, o DUT lá, lá o nome do proprietário não é o arrendatário, é o nome lá da financeira lá que arrendou a parada. Né? Só que a essência do veículo é da pessoa que está arrendando. Então, por isso que é um ativo ali, né? É classificado como um ativo. Bacana? Então, tem que levar, sim, a essência. Olha aí, uma questão mais fácil. De boa, para auditor do TCE Tocantins. Vamos para C. O arrendamento é classificado como arrendamento financeiro se não transferir. Não, nesse caso é o operacional. O arrendatário deve classificar cada um de seus arrendados como operacional ou arrendamento financeiro. Não, pessoal. Quem precisa classificar é o arrendador. Por quê? Por causa daquela questão lá, ó. Para o arrendador, o modelo não é simétrico. Então, ele precisa classificar em financeiro operacional porque o tratamento contábil é diferente. Tá? Então, por isso que lá é arrendador, ó. O certo. É ele que precisa. No reconhecimento inicial, o arrendatário pode escolher mensurar o ativo de direito de uso ao custo ou o valor justo. Não, é custo. Tá? Antigamente, lá na revisão 1, era diferente. Tá? Mas agora é custo, que é o valor presente dos pagamentos no passivo. Tá vendo que isso aqui cai bastante? Isso é clássico. Tá? Então, é uma questão muito boa aí, porque cobra só tópicos clássicos. Olha, o fato do arrendamento ser arrendamento financeiro operacional depende da essência da transação em vez da forma do contrato. Item 63 aí foi o gabarito, né, da onde ele tirou. Em 2 de janeiro, XR, a sociedade empresária alugou de terceiros o imóvel por 2 anos com pagamentos mensais de 3 mil durante 24 meses. Encargos financeiros totais sobre o passivo eram de 5 mil. Assinar a opção que indica o impacto do aluguel no balanço patrimonial da sociedade empresária em 2 de janeiro de X0. Lembra lá, né, de dicas que eu sempre dou. O que, quando. O que? A opção que indica o impacto do aluguel no balanço patrimonial. Então, qual é o impacto, né, do aluguel no balanço patrimonial? Quando? Em 2 de janeiro X0, ou seja, na data de aquisição. Tá? Acho que eu coloquei aqui, ó. Então, o que nós vamos computar aí, meus queridos? Nós vamos pegar, a questão fala lá, né, que é 3 mil a parcela vezes 24 meses. Né? E os encargos financeiros é de 5 mil. Então, 3 mil vezes 24 menos 5 vai dar os 67. Tá? 24 vezes 3, 72. Né? Então, a diferença aqui vai ser justamente os encargos. Tá? Belezite? Ó, então, é o valor presente dos pagamentos, ó, 67, que representa o custo. Agora ficou bom, né? Porque aí você visualiza com números. E um exemplo com números da própria FGV. Ó, 3 vezes 24, 60, 3 vezes 4, 12, 72. Isso aqui é o valor, né, futuro lá. Você pagando todas as parcelinhas. Mas a gente precisa usar a taxa implícita ou, se não tem implícita, a incremental, tá? Para trazer a valor presente desses pagamentos. Né?
usando aquelas flechinhas lá que a gente estuda em matemática financeira, né? Os fluxos. Então é isso, nós temos duas datas, nós precisamos ver hoje, né? Só que tem vários fluxos de pagamentos, então a gente precisa trazer o valor presente usando a taxa implícita, tá? E se não tiver, a gente usa incremental. Então a diferença do valor presente e do valor futuro são os encargos financeiros a transcorrer. A transcorrer por quê? Porque eles vão transcorrer mensalmente. E mensalmente, cada mês aqui, nesse caso é mensal, né? Mas pode ser ano, enfim, nós vamos debitar despesa e creditar os encargos financeiros a transcorrer. Tá? Baixando. Belezite? Então, é isso aí a grande sacada da parada. Então, voltando lá nas opções, meus queridos, o que nós temos? Aumento de 36 no imobilizado e no passivo? Não. Nós temos um aumento aí de 67 no imobilizado e no passivo. Pô, professor, mas não é 72 no passivo? Isso aqui é uma conta redutora. Então, lá vai estar 72 e vai estar 5 mil. Então, na real, é 67 também. Tá? Porque a gente tem que considerar todo o passivo. Ó. Bacana, né? Então, é um fato permutativo, lançamento de segunda fórmula. Contabilidade básica. Então, 67. Gabarito, opção B. Massa demais, né? Vamos lá, mais uma. Em 2 de janeiro, XE, a sociedade empresária alugou uma aeronave por 5 anos, assumindo o compromisso de desenvolver a aeronave nas mesmas condições em que está no momento inicial do aluguel. Na data, as despesas anuais com manutenção eram estimadas de 5 mil, sendo seu valor presente de 4. Já os custos para reconfiguração e devolução eram estimados em 12, sendo seu valor presente de 10. Dessas despesas e custos, no momento do contrato, deve-se contabilizar no balanço patrimonial o seguinte valor. Olha aí o que diz o CPC. O custo do ativo de direito de uso deve compreender o valor da mensuração inicial do passivo, tá? Quaisquer pagamentos efetuados até a data do início, menos quaisquer incentivos, quaisquer custos diretos iniciais, a estimativa de custos serem corridos pelo mandatário na desmontagem, tá? Eu coloquei em destaque aqui porque a FGV cobrou isso aí, né, em números. E remoção do ativo subjacente, restaurante local que está localizado, restaurante ativo subjacente, condição requerida, termos e condições de arrendamento. Salvo se esses custos forem corridos para produzir estoques. O redatário incorre na obrigação desses custos, seja na data do início ou como consequência de ter usado o ativo subjacente durante um período específico. Na data do início, o redatário deve mensurar o passivo de arrendamento do valor presente dos pagamentos que não são efetuados na data. Os pagamentos serão descontados usando a taxa de juros implícita, né? E se determinar imediatamente, se não puder, aqui só para lembrar daquele detalhe. Então, voltando agora num exemplo concreto aí com números, né? Então, quais são, o que ele pede? Essas despesas e custos. Dessas despesas e custos do momento do contrato, então o quê? O que deve se contabilizar no balanço, né? Lá nessa data. Quanto que ele deve contabilizar aí? Né? Então, na data das despesas anuais de manutenção era 5 mil, sendo seu valor presente 4, já os custos de evolução eram estimados em 12, sendo o valor presente de 10. Então, nós vamos reconhecer aqui, né, essa questão do custo para refiguração para devolução. E a gente vai usar o quê? O valor presente, né? Tá? Então, isso aí vai ser ativado. Né? Por quê, pessoal? Deve se contabilizar no balanço patrimonial. Ele está te pedindo no balanço. Então, o que é reconhecido no ativo? E o que é reconhecido no ativo? O custo do ativo de direito de uso. Né? Do que ele falou lá, ó, desmontagem. Tá? E o restante aqui, pessoal, esse negócio, datas, despesas anuais, manutenção. Então, é despesa, você vai lá para o resultado. Tá? Então, despesa com manutenção não é ativado, vai para o resultado. Tá? Topzera. Então, é isso. Gabarito. E a gente vai usar o valor presente, 10 mil. Tá, o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento. Lembrando que a mensuração inicial do passivo é o quê? Valor presente dos pagamentos. Sacou a parada? Tá, e esse valor mensural é o custo do ativo.
Então, por isso que eu falei para vocês que o custo do ativo é o quê? A mensuração inicial lá. Em muitos casos. Então, sempre quando não falar mais detalhes, vai ser a própria mensuração inicial. Tá? Então, a mensuração inicial, mas se ele fornecer esses outros dados aqui. Mas, geralmente, como não fornece, o custo ativo é a própria mensuração inicial lá. Né? De tal forma, pessoal, em termos quantitativos, né, vai ser o mesmo valor. Tá? Não interessa quanto que vai... Esse valor X aqui vai ser esse valor X. Tá entendendo? Às vezes o pessoal, a gente fala... Isso aqui é mais um erro de raciocínio de... Né, quando o pessoal está mais no início, né, do estudo da contabilidade. Essas questões de igualdade, né? Uma coisa é igual a outra. Tem a questão qualitativa e tem a questão quantitativa. Então, às vezes, a gente está falando que é igual em termos quantitativos. Mas a qualidade, até chegar naquele quantitativo, pode ser diferente, que é o exemplo aqui. Não? Ó, então, quando a gente fala que vai ser igual em termos quantitativos. Mas custo é diferente de mensuração inicial. Não sei se você conseguiu entender aí a diferença. Uma sociedade empresária comercial tem ativo total de 400 milhões. No ano de X1, ela resolve começar a atuar no comércio eletrônico, efetuando o arrendamento do galpão que será usado entre os meses de junho a dezembro. O valor do arrendamento é de 1 milhão e a taxa de desconto utilizada no período é de 5%. A sociedade empresária avalia o melhor modo de contabilização do galpão em suas demonstrações contábeis segundo o CPC 6, ponderadas com restrição de custo lá do CPC 00. De acordo com o pronunciamento do CPC 06, está na opção que indica a contabilização do galpão e sua respectiva justificativa. Tá? Vamos lá, vamos ver a base aqui que eu trouxe, teórica, né? Da onde que ele tirou isso aí. O arrendatário pode decidir não aplicar os requisitos quando arrendamentos de curto prazo, assim considerados, né, 12 meses, e arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Então, aqui, quando ele não precisa aplicar. Tá? Arrendamento de curto prazo e baixo valor. Lembrando, né, tem a questão aqui do E. Se o arrendatário decidir não aplicar, né, os requisitos, e aí os requisitos estão lá nos itens 22 e 49, arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos para os quais o ativo é de baixo valor, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento ou em outra base sistemática. O arrendatário deve aplicar outra base se essa base apresentar melhor o padrão do benefício do arrendatário. Tá? Então, a gente precisa identificar aqui essas questões, né, de prazo. Uma sociedade teve ativo de 400 milhões, no ano de X1 elas vão começar a atuar. Estou no arrendamento do galpão. Ó, aqui está o X da questão. Ó. Será usado entre os meses de junho a dezembro. Então, junho, inclusive, né, mais todo o segundo semestre, nós vamos ter aqui 7 meses. O valor do arrendamento é de 1 milhão e a taxa de desconto utilizada no período é 5%. Avalia o melhor modo de contabilização em suas demonstrações. De acordo com o CPC, assinar a opção que indica a contabilização do galpão e sua respectiva justificativa. Então aqui, pessoal, ativo com base na continuidade, com base no prazo de duração do contrato, passivo com base na continuidade, despesa com base na atividade fim ou despesa com base no prazo de duração do contrato. Tá? Então, como se trata de curto prazo, né, e aqui que está outro X da questão, né? Porque ele fala o seguinte, ó, melhor modo de contabilização, segundo o CPC 06, ponderados com a restrição de custo. Né? Então, considerando essa restrição do custo, é mais sentido, né? É mais interessante ele mandar para despesa, né, do que primeiro computar no ativo e aí, né, fazer toda uma série de outros lançamentos, escrituração para depois lançar a despesa. Tá? Então,
considerando a restrição do custo, era mais interessante ali para despesa. Interessante essa questão, né? Que fase da FGV, cara. É impressionante, né? Como teve criatividade aqui, né? Então ele trouxe isso aqui, pegou essa questão e ele conseguiu fazer um link lá. Né? Muito massa, cara. Gabarito, opção E. Os contratos de arrendamento, quando atenderem os critérios, são reconhecidos no balanço patrimonial como ativo. Em alguns casos, esse ativo é um direito de uso. Ao ser consultado sobre critérios para o reconhecimento contábil de arrendamentos, à luz das disposições CPC 00, um consultor especializado na área pode afirmar que, vamos lá, a entidade deve avaliar se o contrato é um arrendamento e se transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca da contraprestação. Exatamente, isso aí está lá no item 9. Ela deve avaliar se o contrato é ou contém arrendamento, né? E ele é ou contém arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca da contraprestação. Esse ativo identificado é o chamado ativo subjacente aí. Tá? Opção B, então a A está certa. Em um arrendamento financeiro, o arrendatário deve reconhecer os ativos associados de seu balanço patrimonial e apresentá-los como recebível pelo valor equivalente. Aqui, pessoal, falou em recebível, não é arrendatário, tá? É o arrendador que vai receber valor. Tá? Ó, ativo. Então aqui, por isso que é o tratamento. Ó. O financeiro é tratado assim. Como recebível ao valor equivalente. Tá? C. Na divulgação do arrendamento financeiro, o arrendador não precisa fornecer informações sobre as alterações significativas. O arrendador não precisa fornecer. O arrendador deve fornecer explicações. O arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso, mas não o passivo associado. Tá de sacanagem, né? Ó, deve reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento. Pelo mesmo valor, né? O arrendatário deve reconhecer os custos, incluindo a depreciação, incluindo a realização da receita. Reconhecer os custos, incluindo a depreciação, incluindo a realização da receita de arrendamento como despesa. Isso aí, pessoal, é o arrendador, tá? Não é o arrendatário. Ó. O contador de uma organização precisou avaliar se um contrato celebrado pela entidade continha ou não um arrendamento, conforme definido no CPC 6, que trata de arrendamentos. Dois critérios a seguir. O único incapaz de fornecer informação relevante para essa avaliação é se o cliente constitui parte relacionada com o fornecedor. Vamos ver de onde ele tirou isso? Cara, ele tirou lá, né, do item B24. O cliente tem o direito de direcionar o uso somente se o cliente tiver o direito de direcionar como e para a finalidade o ativo ser utilizado durante todo o período de uso. As decisões sobre como e para que a finalidade é usado são predeterminadas. O cliente tem o direito de operar o ativo durante todo o período de uso, sem o fornecedor ter o direito de alterar essas instruções. E o cliente projetou o ativo de modo que predetermina como e para qual finalidade o ativo deve ser usado. Aqui, galerinha, como que a gente se vira nesse tipo de questão? Tá? Então, imagina que a gente não tem isso aqui. Isso aqui é só para mostrar para vocês de onde que ele tirou, tá? Vamos lá, o contador de organização precisou avaliar se o contrato continha ou não arrendamento. Tá? Dos critérios a seguir, o único incapaz de fornecer informação relevante para essa avaliação. Tá? Então veja, se você sabe coisas mais básicas, que é esse aqui, ó, por exemplo, ó, que é o item 9, que é básico, ó, o contrato é o contém arrendamento, se ele transmite o direito de controlar o uso. Então, quando controla o uso do ativo, se ele tem o controle, é um contrato, né, que se enquadra aí na parada. Então, ciente disso, então tem que controlar o uso. Aí você vai olhar as opções, né, e ver qual que não faz muito sentido aí. Ó, constitui parte relacionada e o ativo é usado em transações entre as partes. Precisa ser parte relacionada? Né? Já está aqui, né? Ó, o projetor predetermina a forma e a finalidade. Ó, projetou o ativo de modo que predetermina a forma e a finalidade, então ele controla a forma
e a finalidade que ele vai ser o quê? Usado. Tem o direito de obter a maior parte dos benefícios associados ao uso. Ó. Então ele controla e com isso ele tem o direito, né? Tem o direito de operar o ativo, ou usar o ativo. Né? E o fornecedor não tem o direito de alterar, ou seja, ele controla esse uso, ele consegue direcionar. Tá vendo? Tem o direito de direcionar a forma e a finalidade. Ó, predetermina forma e finalidade, direciona forma e finalidade, opera o ativo no período. Não tem o direito de alterar essa operação. Tá vendo que isso aqui tudo tem ideia com o uso do ativo subjacente? Então, isso vai acontecer, cara, com todos os pronunciamentos. E eu vou estar aqui sempre reiterando isso para você. Quando você entende a essência do pronunciamento, as definições, cara, o que é arrendamento, para que existe esse pronunciamento? Qual é a ideia? O que é um contrato de arrendamento? Todas essas definições vão fornecer base para quando vir uma tranqueira dessa na tua prova, você tá entendendo o que está acontecendo ali, cara. Entendeu? Tá vendo que tem uma questão que não tem relação com a parada? Só que chegar nesse nível de percepção não é da noite para o dia. Você precisa ter a base. Tá? Então não adianta ficar só se levantando. Tem questões quase impossíveis. Mas tem um caminho das pedras nesse tipo de questão. Tá? O único incapaz. Assinale a exceção de uma. Tá? Então fica presente para isso ao longo da tua preparação. Fechou? Fechou? Já era a última. Aqui é a mesma questão. Fechou, cara. Só repetir aqui. Foi bom, foi bom. Tá? Porque já deu aí nossos um pouquinho mais dos 30 minutos que a gente tenta manter um padrão. Fica o convite para você me seguir aí. Tem outras questões no material em PDF. Não deixa de mandar bala aqui. A ideia é a gente selecionar, né, 21 para cima. Eu fiz a seleção aqui dessas questõezinhas. Depois até começa a se repetir, mas é interessante você fazer mais questões, tá? E nós trouxemos essas outras questões no material em PDF. Dá uma lida lá. Combinado? Fechou? Tamo junto? Então é isso aí. A gente se fala aí na próxima oportunidade. Valeu demais.